deve ter ouvido falar muitas vezes sobre estilogravura. O São José e seus lugares de hoje encontrou um ateliê na nossa cidade que trabalha com essa arte e outros tipos de expressões artísticas. E agora eu te convido para conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica. Vamos lá? Localizado em um dos bairros mais tradicionais de São José dos Campos, bem no coração de Santana, está o Ateliê Deiser, que quer dizer o gravador. Logo na entrada, podemos observar pinturas em azulejos que anunciam que muitas outras expressões artísticas vêm pela frente. O espaço, fundado em 1999 pelos artistas Jorge Gutlich e Fábio Sapedi, é considerado uma das principais referências brasileiras quando o assunto é gravura. E já que estamos em um lugar onde as obras de estilogravura estão por todos os lados, nada melhor do que ouvir de um experiente artista a definição para esse tipo de trabalho. A estilogravura é uma técnica de impressão ou de reprodução de imagens que usa como base a madeira. Então, a estilo, né, do grego, madeira, e a gravura, a reprodução. Então, é a mais antiga das técnicas de gravura. A gente tem absoluta certeza de que a estilogravura deu origem aos livros e revolucionou a imprensa, né? Quer dizer, Gutenberg, quando criou o tipo móvel, ele criou o tipo móvel baseado em madeira, baseado em estilo. Então, eu acho que é de uma importância enorme a questão da estilogravura. Fábio explicou quais são os materiais necessários para realizar um trabalho de estilogravura. Ele falou também sobre diferentes técnicas para a gravura. Se você tiver um pedaço qualquer de madeira, de qualquer madeira, e uma faquinha na mão, você faz uma estilogravura, né? Para imprimir isso, você precisa simplesmente de um papel, uma tinta de imprensa, uma tinta qualquer que normalmente é à base de óleo, e uma colher de pau. Com isso você faz uma estilogravura, né? Então é bem por aí. Hoje nós podemos dizer que existem duas vertentes. Uma que é a estilogravura de fio, a estilogravura de fio, onde você usa a madeira na sua direção da fibra. Então, quer dizer, essa imagem aqui é uma estilogravura de fio, ou seja, a fibra da madeira está neste sentido. Essa estilogravura de topo dá para você ver bem que a madeira foi cortada no topo, a árvore estava aqui e cortou aqui, né? Então as fibras da madeira, elas estão todas apontadas para cima. O que importa isso? Importa que quando você faz uma estilo de topo, você, na verdade, é extremamente duro, porque as fibras estão todas apontadas. Você não pode usar uma faquinha qualquer, como eu te disse, você tem que usar um buril. Buril é um instrumento de joalheiro. E os traços são extremamente finos e, obviamente, é muito mais demorado para você trabalhar uma estilogravura de fio. A gravura em metal é a calcogravura. Qual a diferença? A diferença é muito sutil, porque assim, a estilo, ela é uma gravura de relevo, né? Quando você precisa do branco, você cavoca a madeira. Quando você passa o rolo, o que está em ressalto é que recebe a tinta e que obviamente vai ser carimbado no papel. No metal é diferente. No metal você abre uma linha que vai ter uma depressão nessa linha. Ou você abre ela com uma ponta seca, ou você abre ela com ácido. Elas são essencialmente distintas, né, em termos de técnica, tá? E a estilo você imprime com uma colher de pau, a outra você precisa de todo aquele maquinário, prensas que dão quase 2.000 quilos num ponto para o papel poder ir lá e absorver a tinta do rasguinho que tem ali. Frequentemente utilizada para ilustrações de texto na literatura de cordel, a estilogravura é muito popular na região nordeste do Brasil. As gravuras de cordel também servem de referência por aqui. Apaixonado por essa técnica, Fábio Sapedi fala sobre a relação entre a estilogravura e a literatura. É muito legal a gente pensar no relacionamento entre estilo e impressões gráficas.
século XV, século XIV, século XIII, o livro era uma coisa manuscrita, feito pelos monges que ficavam lá em algum lugar, e que custava uma fortuna. Então quem podia ter 2 livros na vida eram milionários. A partir do século XVIII, quando Gutenberg fez os tipos móveis e a xilogravura passou a ser o suporte na sua de topo, todo mundo podia ter livros. Então isso foi o precursor realmente disso tudo que hoje a gente vive em termos de literatura. Nascido em São José dos Campos, George Gutlich, que é um dos curadores desse ateliê, contou pra gente como foi o primeiro contato dele com a arte. O meu pai era pintor já, era pintor, então eu tive acesso ao mundo da arte assim, de maneira diferente que as pessoas têm. Passando algumas horas por aqui, dá para entender que inspiração para compor não falta. São inúmeros quadros e diversas manifestações artísticas. Podemos considerar que uma visita aqui é uma viagem ao tempo, já que muitas raridades podem ser apreciadas no ateliê. Por exemplo, essa peça daqui, quem posou para essa peça foi Domenico Calabrone. Esse foi um escultor italiano, já falecido também. Essa peça tem 3 pontos interessantes. Primeiro, o Calabrone, que é um artista que teve muita projeção na cidade de São Paulo, nos anos 50 e 60. Quem fez essa peça foi a princesa Annie Galitzine, que era uma princesa de origem russa, da Casa Real Russa. Ela foi aluna de um dos maiores escultores do século XX, do Zadkine, na Áustria, e depois foi professora da Escola de Belas Artes de São José dos Campos, nos anos 60. Que é importante que se diga isso também, que houve uma escola nos níveis, no nível de qualidade europeu nos anos 1960. Começou em 62 e fechou em 70. Então, de cada peça que a gente olha tem uma história. E ainda tem muito assunto para a gente conversar. Depois do intervalo, você confere a relação entre pintura e gravura de outros artistas. O São José e seus lugares volta já. São José e seus lugares de hoje te convida para uma viagem por um tipo de arte que usa madeira como suporte para reproduzir uma imagem. Estamos falando da xilogravura. As obras confeccionadas nesse espaço também servem de inspiração para Cláudio Caropreso. Formado em arquitetura, o artista que mantém um ateliê no bairro do Urbanova contou pra gente como foi o primeiro contato dele com a xilogravura. Quem me apresentou a gravura foi o George Gutlich. E a técnica eu fui ali, só que eu fui negócio meio intenso, né? Como eu já tinha uma pesquisa que já vinha desde quando eu era moleque, com a colagem, com a cor, né? Então não foi assim, pode pilim-pim-pim que caiu na minha cabeça, né? Eu tinha já tinha uma pesquisa, eu sou arquiteto, tinha captado no último ano da faculdade de arquitetura, então eu já estava meio que nós estava cozinhando já, mas assim, eu sempre fui fascinado por reprodução de imagem, por xerox. Eu fazia colagem, tirava xerox. Cláudio conta que as gravuras elaboradas por ele são baseadas em apropriação de colagem. E já que o assunto é xilogravura, eu aproveitei a conversa para conhecer algumas ferramentas utilizadas por esse artista neste tipo de técnica. Então são goiva em V, goiva em U, aberta, mais aberta, mais fechada. São duas goivas, aberta, fechada, 2 goivas em V, né? São 4. A faca e o formão. Isso é o jogo básico do gravador. Com isso você faz qualquer coisa. Entendi. Todo o trabalho, essas são as ferramentas. Depois você pode envenenar, como tudo, você vai comprando, vai o que quiser, mas eu... Esse é o básico. Durante muito tempo só usei isso. O artista demonstra bastante intimidade com as ferramentas e aos poucos os contornos vão surgindo na madeira. E já que estou por aqui,
Não custa nada tentar, né? Eu não seguro como um lápis, eu percebi que você segura... Isso. Assim. Isso. Coloca força, vai em qualquer desenho aqui. Mais qualquer parte. Mais pra cá? Isso. Olha. Nossa, escorrega. Tá dando certo? Quando você começa, sempre meio assim. Tem que ter coordenação motora, hein? E se eu for assim? Menos força e mais jeito. Menos força e mais jeito, tá. Então eu vou mais baixinho aqui. Gente. Eu tô lhe dando material também um pouco duro, não é? Ai, que bom, tá vendo? Ó, o material é duro, tem várias explicações. Mas eu continuo a entrevista em pé, você continua aqui o seu trabalho, que vai dar mais certo. De volta ao ateliê localizado na zona norte da cidade. Bom, e nesse espaço de xilogravura nós também encontramos outros tipos de expressões artísticas. O Alex Carrari é responsável por essas obras aqui, né, Alex? Aqui, na verdade, são tintura a óleo em madeira. Bom, e além da tinta a óleo, né, a pintura em madeira a óleo, você também trabalha com xilogravura, que é um trabalho que a gente encontra em todos os lugares aqui nesse ateliê. Mas tem uma outra técnica muito bacana que você me mostrou, que é essa técnica aqui. Explica um pouquinho pra gente, Alex. Então, isso é encáustica. Encáustica. Isso, é encáustica. É uma técnica que se fazia no Egito Antigo e também na Grécia Antiga, que ela é uma mistura de cera de abelha com parafina, não é pura, cera de abelha e pigmento em cima de um suporte, aqui no caso um suporte rígido, né, que é madeira. Ok. Mas ela não é uma tinta comum, ela é cera. Isso aqui que você está vendo é cera. É a cera, então não é a tinta, você... Não. E é uma das técnicas mais antigas que existe. Por exemplo, nós temos pinturas... É porque a impressão que dá é que é tinta óleo, quando a gente olha, né? A impressão que dá é que é tinta, mas não é. Brilho, é uma cera. Poxa, bacana, cera. Interessante. E ela é muito resistente às intempéries. A gente tem pinturas em encáustica de mais de 2000 anos. Poxa, bacana. É uma milenar, né? Milenar. Uma técnica milenar. Tá certo, gente. Então essas são algumas das outras maneiras, né, das outras formas de expressões artísticas que nós encontramos por aqui. E tem muita coisa ainda pela frente. A gente continua aí nessa viagem pela arte em São José dos Campos, no bairro de Santana. Já esse arquiteto prefere trabalhar com a técnica do autorretrato. Bom, o Nelson é um arquiteto que descobriu na arte uma maneira aí para juntar as duas profissões, na verdade. Você é um artista e um arquiteto. Fala um pouquinho sobre essa relação. Bem, eu sou formado há 15 anos, né? E sempre trabalhei com arquitetura. Vim trabalhar com arte agora há uns 3 anos, né? Quando eu reencontrei o Jorge agora, que foi meu professor da faculdade. E a relação que eu acho é o seguinte, assim, tudo é arte. Então, quando eu fazia uma obra de arquitetura, eu sempre entendi isso como um autorretrato. Então, eu tento fazer alguma coisa que se pareça comigo ou que remeta alguma coisa de mim com uma outra pessoa, né, fazendo essa relação. É o que acontece também nas minhas obras que tem de pintura, de gravura e tal. Tá certo. E por falar em autorretrato, eu tenho aqui 2 exemplos de obras, né, executadas por você. Esse daqui é um autorretrato, né, a sua imagem refletida no papel. E aqui embaixo nós temos um outro autorretrato que você falou que eu acho muito interessante, que na verdade é um carrinho, é um brinquedo de criança, mas que remete à sua infância. Fala um pouquinho sobre essa obra. Então, como eu lhe disse, assim, todas as minhas obras, tanto de arquitetura como de pintura, de desenho, eu tento fazer essa expressão, que é minha, né? Que assim, que nem você falou, eu tenho o autorretrato oficial, que a gente tem, que realmente é o meu autorretrato, e esse autorretrato que é um paralelo ao autorretrato oficial, onde eu mostro uma fase minha da minha infância que eu me lembrei, que eu me recordei, e a gente tenta mostrar para outra pessoa em pintura, né? Depois de conversar com esses artistas, e já que o espaço conta com uma sala para passar as imagens da matriz para o papel, eu não resisti e, claro, também quis viver um dia de artesã. Essa experiência a gente confere na volta do intervalo. O São José e seus lugares volta já!
São José e seus lugares de hoje foi conhecer de perto o trabalho de alguns artistas da nossa cidade que exercem a xilogravura. Na Zona Norte, nós encontramos um ateliê que tem uma sala só para esse tipo de impressão. Nos blocos anteriores, você conferiu que, além da xilogravura, outros tipos de artes podem ser encontradas por aqui. Bom, e é claro que eu não poderia passar por um ateliê de xilogravura sem viver essa experiência. Quem vai me auxiliar é o Fábio. Fábio, você acha que dá certo? Eu consigo? Primeiro passo, colocar o avental, né? Isso, porque você vai mexer com tinta e com certeza vai se sujar. Qual que é a tinta? É uma tinta gráfica, né? Uma tinta, a mesma tinta que se usou em tipografia a vida toda, né? Tem uma lata de tinta gráfica que, olha... É uma tinta que em qualquer gráfica você encontra. E a gente preparou então, e você vai fazer o entintamento e a impressão de uma xilogravura de topo. Poxa, primeira experiência com a xilogravura de topo. Vamos lá, então estou louca para colocar a mão na tinta, me explica. Vamos lá, primeiro aqui temos a matriz. Tá? Tem uma matriz. Essa matriz ela foi talhada. Ela foi com as ferramentas, ela foi inteirinha. É uma xilo de topo, que nem a gente conversou. E agora... vai ser impressa. Fábio, o primeiro passo é esticar a tinta. Esticar a tinta. Ok, a tinta de gráfica. Com a matriz completamente coberta de tinta, hora de pegar o papel. Agora você vai colocar esse papel sobre a gravura. Tá, na minha matriz aqui. Isso. Com cuidado. Com cuidado. Ok. Ok. Pode passar a mão. Para ele grudar um pouquinho. Tá. Agora você vem com a colher. A colher é a ferramenta fundamental aqui, né? Porque é ela que vai efetivamente buscar a imagem, né? Agora você vai... Olha só, gente, xilogravura sem colher de pau não rola. Pegar e fazer esse movimento. Quando você faz esse movimento, você vai vendo que você vai buscando a imagem. É um movimento circular aqui. Isso. Tá vendo? São vários círculos. Isso. Em toda a imagem? Em toda a imagem. Você vai revelando a imagem. Nossa, que curioso. Eu não sei se os meninos conseguem chegar bem pertinho aqui, mas olha, quase que mágico, viu? Isso que você pode levantar e colocar perto da câmera para eles poderem ver. Deixa eu levantar aqui. Olha só, gente, que bacana. Conforme eu passo a colher, a imagem vai surgindo, tá vendo? Os raminhos, ó, né? As folhas. Nossa, o processo é muito bacana. Em toda a madeira. E depois de alguns movimentos com a colher de pau, aí está a nossa imagem. Da madeira passamos agora para a calcogravura, que é o processo da gravura em metal. Com essa ferramenta que recebe o nome de boneca de couro, vou preenchendo toda a matriz de cobre com tinta. Os movimentos aqui também são circulares. Base preenchida, hora de retirar o excesso de tinta. Primeiro, várias etapas com o filó. Depois, passamos uma folha de papel manteiga para se certificar que não há excesso de tinta. Então, nossa matriz de cobre já está com tinta e agora chegou a hora da impressão. Sim. Só que antes de passar essa impressão aqui para o papel, parece que tem uma história muito interessante que envolve essa prensa, né? Sim, essa prensa daqui talvez seja a prensa simbolicamente mais importante das artes plásticas do Brasil, porque ela foi desenhada pelo Marcelo Grasman, foi executada pelo seu sogro, Antônio Schoba, e ficou 40 anos com o Roberto Grasman, que foi um grande impressor. E o ano passado, com o Roberto se aposentou, ela passou para o ateliê aqui. Bom, gente, que honra, né? Além de viver esse trabalho da gravura em metal, eu ainda vou usar uma prensa da década de 50. Então, vamos lá, né? Bom, fica tranquila aí que eu prometo que eu vou ser cuidadosa também, né? Só dispor ela aqui. Ok. Não, assim, esse lado pra de cá. cima. Aqui. Então, o lado que tem tinta pra cima. Pra cima, sempre. Ok. O que nós fazemos agora é o registro. Tá. Eu vou lá pegar aquele papel, ele tem um jeito certo. Esse papel, que é usado para impressão, vou te mostrar, é um papel que ele passa pela água primeiro, para perder a cola. Tá. Depois que ele perde a cola, se deixa apenas úmido, se dispõe aqui, se faz o registro. Pronto, está feito o registro. O feltro, ele é colocado sobre a matriz, é como se fosse uma escultura, uma moldagem de uma escultura, que nós temos a matriz de cobre, que tem relevos,
um papel que é umedecido, que é uma massa, se cobre com esse filtro, e aqui esses rolos, são 2 rolos em cima e embaixo, eles exercem uma pressão de em torno de 2.000 quilos por ponto. Então ele empurra o papel para dentro da matriz. Hora de ligar a máquina e tem início o trabalho de impressão. Agora é só aguardar. Vamos ver o nosso trabalho. Que é um... Confesso que eu estou curiosa, hein? Pronto. Ai, que bacana, gente. Olha só. Que legal. Nossa, é muito bacana. É curioso, viu? Então nós passamos da nossa matriz em metal para o papel. E muito legal. Você tem uma impressão em gravura em metal. Essa é uma técnica chamada de água forte. Muito bacana. Então é isso, gente. Olha aqui, o nosso trabalho está pronto, né? Muito bacana a experiência. Eu confesso que eu gostei, viu? Meu dia de impressora, então. E você fez muito bem a impressão. Parabéns. Ai, que bacana. Então tá certo. É isso aí. Tá feito o trabalho. O São José e seus lugares de hoje te levou para uma viagem por uma técnica milenar, a xilogravura. E depois de um bom bate-papo, fica fácil entender o sentimento que move esses artistas. Então, os artistas, eles encontram as suas poéticas junto com as técnicas. A técnica é um veículo para essa poética. Por exemplo, tem gente que acha a sua poética com grafite e determinada técnica no grafite em si. Muitas pessoas nos perguntam por que fazer primeiro na madeira ou no metal e depois imprimir? Não é um processo muito complexo? Por que não faz direto? Depois faz uma foto, se escaneia e tal. É porque o que se busca, por exemplo, o que se busca em termos de expressão, só pode ser revelado por esse processo, não dá para ser por outro, né? O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, manda um e-mail pra gente. Até a próxima!